Bom, aqui como está esse modelo na minha mão, vocês percebem que todos os ossos estão unidos, ossos e cartilagens. Por isso, aqui nós temos um esqueleto chamado esqueleto articulado. Mas eu posso estudar com vocês, assim como vocês devem estudar no laboratório de anatomia da faculdade de cada um de vocês, a gente pode estudar cada osso de maneira isolada. E aí a gente tem então o esqueleto desarticulado. Então, se eu pego um dedo da mão e eu estudo separado, os ossos ali são desarticulados. Então, aqui a gente vai ter hora que a gente vai ver o esqueleto articulado, vai ter hora que a gente vai estudar o esqueleto desarticulado. Bom, então chega um momento agora que a gente vai fazer a classificação dos ossos. Nós vamos classificar todos os ossos do nosso corpo. Falando nisso, quantos ossos existem no nosso corpo, você sabe? Bom, aqui eu tenho o número 206 para a nossa espécie. O indivíduo humano tem 206 ossos, o indivíduo adulto. Mas esse número 206, ele pode variar de acordo com o fator etário e a gente tem variações individuais. Exemplo, uma criança ao nascer, ele não tem um processo de ossificação completo. Então existem subdivisões de ossos que com o passar do tempo fundem-se e formam um. Exemplo disso é o osso frontal. É comum a criança nascer com o osso frontal direito e esquerdo. Existe uma divisão entre os dois, uma sutura, e com o avançar do tempo, essa sutura desaparece, um processo de ossificação acontece e o que era 2 agora vira 1. Então, isso vai influenciar no critério de contagem, de acordo com a faixa etária. E fatores individuais? Tem pessoas que nascem com 6 dedos na mão. Polidactilia. Eu, por exemplo, eu sou exemplo de redundante, né? Eu, por exemplo, sou exemplo de polidactilia. Eu nasci com 6 dedos na minha mão esquerda. Só que eu não nasci com dedo que tem osso, era só a carninha, né? Mas tem pessoas que nascem. Então, se você tem 6 dedos em uma mão com osso, é claro que você vai ter mais de 206. Tem pessoas que nascem sem a mão. Então, o critério de contagem individual também vai influenciar nessa variação, tá bom? Mas, classicamente, nós temos o indivíduo adulto na nossa espécie com o número de 206 ossos. E todos estes ossos, eles são classificados. Atenção! Se for necessário, dá pausa no vídeo, anota, escreve, faça um resumo. Mas aqui eu vou ter que levar em consideração 3 dimensões para a gente classificar os ossos. Quais são as dimensões? Número 1, comprimento. Número 2, largura. Número 3, espessura. Então, a gente primeiro vai olhar essas 3 dimensões e vai tentar classificar os ossos em, por exemplo, letra A, osso longo. O que vem a ser um osso longo? Como o próprio nome diz, osso longo, gente, é um osso comprido. Osso comprido, alongado, esticado. Então, a dimensão comprimento, ela é maior, ela é superior às outras dimensões, largura e espessura. Então, vamos aqui, olha, pegar o exemplo do húmero, que é um osso do braço. A maior parte dos ossos longos estão aqui, ó, nos apendiculares, tá? Exemplo, húmero, rádio, una, fêmur, todos os ossos longos. Então, olha, o comprimento deste osso, ele é superior à largura deste osso e à espessura deste osso. Por isso, ele é um osso longo. Os ossos longos, como eu fiz aqui um esqueminha no quadro, eles têm as partes deles clássicas, como as extremidades, que são chamadas de epífises. E entre as extremidades, nós temos o corpo do osso, que é chamado de diáfise. Entre as epífises e diáfises, existe um disco de cartilagem chamado disco epifisial. É interessante falar um pouco sobre isso, que é a anatomia clínica, a anatomia aplicada. Existe um exame simples que é feito na mão, que é o raio-x de mão, para a gente tentar diagnosticar ou fazer um prognóstico de possibilidade de crescimento de estatura de uma pessoa. Então eu tive que passar por isso, né? Na minha fase de adolescência, eu tive grandes problemas com a questão da estatura, né? Como vocês podem ver, eu sou muito grande. Pelo contrário, né? Eu sou muito pequena e isso já foi um grande problema na minha vida.
Então eu tinha vergonha de ser muito pequena, isso me atrapalhava a autoestima. E aí eu pedi à minha mãe para que me levasse ao médico, no endocrinologista, e me fizesse crescer, né? Que eu tomasse alguma pílula mágica, era isso que eu queria. Então, o primeiro procedimento do médico foi fazer o raio-x de mão. O que esse raio-x de mão revela? No raio-x de mão, a gente observa ossos longos. E aí, se você, ao raio-x, observa o disco epifisial, o disco de cartilagem, significa que essa pessoa ainda tem chance de alongamento do osso, que é o crescimento no sentido do comprimento. Entretanto, se ao raio-x a gente não observa essa divisão entre a diáfise e a epífise, não tem mais o disco de cartilagem, isso significa que esse processo de alongamento ou de crescimento do comprimento do osso já cessou ou está próximo disso, né? E foi o meu caso, né? Quando eu fiz esse exame, não tinha o prognóstico bom para crescimento, né? E ali foi um momento bem difícil mesmo da minha vida pessoal, porque eu achava isso muito triste, né? Ser muito pequena. E aí depois a gente entende que isso é um detalhe da vida e que existem outras formas da gente se destacar além da altura, né? E aí a gente tem que, acho que a idade vai dando isso pra gente. A gente vai aceitando e vai aprendendo a amar a gente do jeito que a gente é, né? E nada que um saltozinho, ó, não faça diferença. Mas continuando a aula do sistema esquelético, então a gente tem essa divisão de epífises e diáfise de um osso longo. E é interessante eu dizer para vocês que na posição anatômica, como eu coloquei aqui, o osso na posição vertical, ele tem uma epífise que é mais próxima ao eixo central do que a outra epífise. Por isso a gente denomina epífise proximal e epífise distal. Dentro da diáfise de osso longo, existe um canal que é chamado de canal medular. Esse canal medular, ele aloja ou ele abriga a medula óssea, que é um tecido mieloide. Ele tem funções variadas e a grande função da medula óssea é produzir células sanguíneas. Bom, quando a criança nasce, a gente tem a medula vermelha, porque ela é rica em eritrócitos. E com o passar do tempo, né, o indivíduo, por exemplo, com 20 anos de idade, ele tem um predomínio de medula amarela, medula óssea amarela, que é uma medula rica em células adiposas. No indivíduo adulto, com 20 anos de idade ou mais, os locais predominantes de medula óssea vermelha são crânio, costelas e osso externo. Bom, continuando, a próxima classificação é osso curto. O que é o osso curto? É aquele que apresenta as 3 dimensões equivalentes: comprimento, largura e espessura. Exemplo clássico de osso curto são os ossos do carpo, que a gente vai estudar aqui a região da base da mão, e os ossos do tarso, que são ossos curtinhos, parece um dado de tabuleiro, de jogos de tabuleiro, do pé. Então são ossos curtos. Quando você compara comprimento, largura e espessura, não existe uma dimensão que é muito mais superior ou é superior em relação à outra.